Boa noite, meus queridos amigos. Que bom mais uma vez estarmos aqui reunidos, mesmo que por essa plataforma, por esse processo eletrônico. É muito bom mais uma vez nós estarmos aqui para poder falarmos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço por mais esta oportunidade. Então, nesse instante, vamos dar início à nossa atividade, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, para que possamos ser amparados, inspirados em nossos ideais e objetivos. Pedimos a sustentação de todos os guias do Lar Espírita Luz e Amor. Pedimos a sustentação dos nossos mentores individuais. Abraçamos com muito carinho a equipe de João de Deus, a equipe das palestras, que sempre está conosco. E vamos agradecer a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade. Que os ensinamentos evangélicos possam tocar fundo no nosso coração e que ajudem na nossa reforma e transformação. Que assim seja. Bom, meus amigos, hoje o tema que eu vou falar é vida e posse e faz parte do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico e Emmanuel. É a lição número 8. E nessa lição ele fala sobre as posses materiais, sobre os valores materiais. E se nós formos ao Evangelho e nós formos pesquisar sobre posse, propriedade, nós vamos encontrar o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, na Instrução dos Espíritos, o Espírito Pascal, em 1860, disse o seguinte: o homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Então, gente, o que nós observamos? As posses, elas nos são dadas como usufruto, elas são dadas para que a gente possa utilizá-las durante a nossa permanência aqui na Terra, para que a gente faça um bom uso delas, tenhamos qualidade de vida, possamos viver bem, possamos nos alimentar, cuidar da nossa família, tudo isso. Mas elas não nos pertencem de fato, uma vez que são empréstimos que Deus nos concede no momento em que reencarnarmos. Aliás, no momento em que reencarnamos. O que é nosso? Nosso, de fato, são as conquistas que realizamos enquanto espíritos que somos. Quando nós reencarnamos aqui na Terra, nós já trazemos de outras vidas os valores que nós conquistamos. Trazemos os defeitos também, trazemos as dificuldades, mas trazemos os valores que nós conquistamos. Isso ninguém tira. E quando nós deixarmos esta vida, esses valores que nós conquistamos, esses valores acrescidos dos novos valores, nos acompanharão também. A vida na Terra, ela é uma escola para que a gente aprenda, para que a gente exercite, para que a gente cresça. E tudo aquilo em termos de
inteligência, em termos de criatividade, em termos de amor, em termos de bondade. Tudo aquilo que a gente consegue desenvolver, a gente leva ao partir. Os valores materiais, eles são importantes na nossa vida. É importante que a gente tenha um trabalho, é importante que a gente tenha um dinheiro, que a gente tenha uma poupança, que a gente tenha condições de se manter numa eventualidade, como por exemplo o que aconteceu esse ano. As pessoas tinham seus empregos, as pessoas tinham seus trabalhos e de repente se viram tomados por essa pandemia que atingiu a todos. Muitos irmãos ficaram desempregados. Então já pensou que triste uma pessoa que de repente fica sem trabalho, fica sem emprego e não tem a que recorrer? Então é importante que a gente seja previdente. O que o Evangelho nos ensina, o que a lição de hoje nos ensina, é que nós temos que ter uma vida pautada em valores espirituais e que os valores materiais eles sejam um subsídio para o nosso aprendizado, um subsídio para a nossa vida. Então, por exemplo, continuando a utilizar o mesmo exemplo da pandemia, né? O que a gente percebe? A gente percebe, por exemplo, que muitas pessoas tiveram um pezinho de meia onde recorrer, onde buscar o seu sustento. Outras tiveram que recorrer a empréstimos, tiveram que recorrer ao auxílio emergencial, tá? Então, o dinheiro nessa vida é importante. A gente precisa dele. A gente precisa ter uma casa para os nossos filhos, para nos abrigarmos das intempéries. É importante que a gente tenha esses valores. E também é importante para a evolução. A riqueza, os bens, eles são dados para que haja um desenvolvimento, para que haja uma melhoria da Terra, uma melhoria do planeta. É por isso que determinadas fortunas são dadas a algumas pessoas, para que elas as desenvolvam, para que elas as ampliem e para que elas gerem emprego, para que elas gerem condições de vida e de subsistência para o próximo. O que não é certo são os apegos extremos. Então, por exemplo, determinadas pessoas que se deixam levar pela cupidez, se deixam levar pela avareza e acabam focando a sua vida única e exclusivamente em produzir dinheiro e acumular. É isso que não é correto. Tudo que é excessivo faz mal e aprisiona. Contam-nos, os espíritos contam-nos que quando nós desencarnamos, aquele que é muito preso à matéria, aquele que é muito apegado aos valores materiais, ele demora muito mais tempo para se desprender, ele demora muito mais tempo para deixar o corpo. E existem aqueles espíritos que mesmo depois da sua desencarnação, eles ainda continuam na sua antiga casa, vigiando os seus familiares e vendo que uso eles vão fazer do dinheiro que eles deixaram. E eles sofrem quando eles percebem que há briga entre os filhos, que há briga entre os descendentes por conta do dinheiro. Existem aqueles casos também, né, que os espíritos ficam muito apegados à matéria, ficam muito apegados aos valores materiais. Existem aqueles que ficam contando o dinheiro que deixaram. Então são muitas histórias que os espíritos nos trazem para exemplificar esse apego. Então o importante é que a gente se lembre que nós estamos na condição de usufrutuários, tá? E que a gente tem que conservar e desenvolver no nosso próprio íntimo os valores espirituais e não
né, ficar o tempo todo apegado aos valores materiais. Mesmo porque a gente sabe que existem casos de famílias ricas que, quando se dá o desencarne do pai ou da pessoa mais importante, né, o que acontece? Aquela família não tem a necessidade de passar pela prova da riqueza, ou não tem o merecimento. Então o que acontece? Eles acabam perdendo tudo. Quantas fortunas não se desfizeram? Quantas fortunas não se perderam quando morreu o patriarca da família? Porque aquela geração, aqueles descendentes, não precisavam passar por aquela prova, tinham que passar pela prova da pobreza, tá? Não tiveram o merecimento de continuar com aqueles valores. Então aqueles valores lhe foram tirados, uma vez que os bens materiais são empréstimos que Deus concede. Existem aquelas pessoas que sabem fazer bom uso do dinheiro, desse empréstimo que recebem. Então eles sabem compartilhar, eles sabem gerar empregos, eles sabem criar recursos para beneficiar o próximo. Agora existem aqueles também que recebem, né, que herdam às vezes uma grande fortuna, mas não têm a inteligência, não têm a capacidade de gerir aqueles valores e acabam pondo tudo a perder, tá? Mas isso está atrelado sempre à sua necessidade, ao seu merecimento. Se um espírito não tiver necessidade de vivenciar determinada prova, ele não vai passar por ela. A providência vai dar um jeito de desviá-lo daquele caminho. O Evangelho nos ensina também que nós precisamos nos valer dos bens passageiros para estender os bens eternos. E o que seria isso? Os bens passageiros são esses valores materiais. Então, todas as vezes que a gente utiliza esses valores materiais que nós recebemos para ajudar o nosso próximo, para fazer o bem para o nosso próximo, para ajudar o nosso semelhante, nós estamos expandindo a nossa capacidade de amar, nós estamos desenvolvendo a nossa capacidade de desprendimento. Porque a gente sabe que esses recursos materiais, eles estão aqui para nos servir enquanto nós estamos encarnados. Quando a gente desencarna, a gente não precisa mais deles, tá certo? Mas a gente vai precisar sim dos valores espirituais. São esses valores que vão nos garantir uma condição melhor quando nós chegarmos na pátria espiritual, para que a gente não chegue perturbado, para que a gente não chegue sofrendo, né? Nós também precisamos, muitas vezes, nos colocar e observar que as dificuldades que a vida nos apresenta, as dificuldades que nós temos na vida, elas vêm para nos fazer crescer. Então, digamos que nós estejamos naquela condição de bem necessitados de valores materiais, que nós estejamos passando pela prova da pobreza. O nosso mérito consiste, nosso mérito está em nós passarmos pela prova com resignação e com dignidade, que a gente aproveite para desenvolver a capacidade de trabalhar, que a gente aproveite a pobreza para desenvolver a nossa humildade, para desenvolver aqueles valores que são importantes para o nosso espírito. E, às vezes, aquela pobreza momentânea, ela vai nos abrir um caminho lá na frente, se nós soubermos passar por ela com dignidade
e utilizando as dificuldades como um trampolim para a nossa melhoria espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Então, é por isso que essas coisas são colocadas no nosso caminho, são colocadas na nossa vida. Nós também não devemos ser aquelas pessoas, não devemos ser como aquelas pessoas que retêm os recursos. Existem pessoas que acumulam e as roupas são roídas pelas traças, as moedas são consumidas pela ferrugem, o dinheiro muitas vezes perde o valor. Eu vou contar uma historinha que aconteceu na minha família. E isso já faz uns 20 anos aproximadamente. A minha avózinha, que já é falecida, né? É falecida há uns 20 anos, ela passou muitas dificuldades na época da guerra. Ela viveu a Primeira Guerra Mundial, viveu a Segunda Guerra Mundial e passou muitas privações, muitas dificuldades. E quando ela estava velhinha, a demência fez com que ela se transportasse àqueles momentos de privação que ela passou na época da guerra. Ela era viúva, tinha 3 filhos pequenos. Então imagine o desespero dessa mulher em tentar proteger os seus filhos e alimentá-los num tempo de guerra, quando eles tiveram que ficar escondidos e fora de suas casas e de suas cidades. Aí, quando a minha avó estava bem velhinha, por conta da demência, ela foi transportada para essa época e ela tinha essa sensação de que ela estava vivendo na guerra. Então ela escondia pão, ela escondia tudo que você dava para ela, ela escondia, porque ela queria manter uma reserva. E eu lembro que, como ela estava assim muito velhinha, ela ganhava dinheiro dos filhos, ela ganhava dinheiro dos netos, as pessoas queriam agradá-la e lhe davam dinheiro. E ao longo da vida dela, ela foi guardando esse dinheirinho, né? E nesse momento em que ela estava velhinha e que ela estava com esses sinais de demência, o que ela fez? Ela pegou e escondeu esse dinheiro tão bem escondido, costurando as notas dentro de travesseiros. Bom, o tempo passou, quando ela tinha 96 anos ela desencarnou, né? E a minha mãe foi pegar as coisas dela para doar. E minha mãe sabia que ela tinha na época, né, uma boa quantidade de dinheiro, uma boa quantidade de dólares. E a minha mãe foi ver onde é que estava esse dinheiro, né? Até para dar um destino para ele, né? Mas esse dinheiro não apareceu. Um belo dia, minha mãe teve um sonho. E nesse sonho, a minha mãe ficou sabendo que o dinheiro tinha sido queimado junto com os travesseiros. Porque quando a minha avó faleceu, né, aqueles travesseiros estavam velhinhos, né? Então a minha mãe pegou e queimou, né? E o dinheiro estava lá dentro. E como a minha mãe ficou encucada, né? Onde esse dinheiro foi parar, minha mãe doou todas as coisas que eram da minha avó, tudo, né? E queria dar um destino a esse dinheiro também, né? E aí, em sonho, a minha avó falou para minha mãe onde estava esse dinheiro. Então, gente, por que eu tô contando isso para vocês, né? Tô contando isso para vocês porque, veja bem, a minha avó, naquele momento de desencarnada, né? Ela viu que a minha mãe estava procurando aquele dinheiro e ela veio falar, né? Ela veio falar para minha mãe e ela já estava, né? Provavelmente ela já tinha se desprendido, ela já não estava mais preocupada com dinheiro, não estava mais preocupada com nada, ela já tinha desencarnado, já tinha saído daquela crise que a demência a colocou, né? Mas assim como a minha avó, existem aquelas pessoas que são apegadas por ganância e elas não conseguem se desapegar.
Elas não conseguem. E é com isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é saudável, não é salutar, né? Não é salutar. Se nós temos a mais, vamos dividir, vamos compartilhar com aquelas pessoas que têm menos. Existem tantas pessoas que precisam de ajuda, existem tantas pessoas que precisam de um prato de comida, que precisam de uma roupa, que precisam de um sapato, que precisam de uma ajuda financeira, né? Se você não tem condições físicas de ajudar, doe uma quantia mensal, mas faça alguma coisa, faça o seu dinheiro produzir frutos, faça com que o seu dinheiro gere mais riquezas, gere energias positivas, gere energias boas. Uma coisa também que eu sempre ouvi dizer assim, sobre o Silvio Santos. O Silvio Santos, ele sempre foi usado como exemplo de uma pessoa geradora de empregos, geradora de capitais. Ele era pobre, né? Ele foi pobre, trabalhou muito, conseguiu construir um grande patrimônio, mas ele sempre utilizou o seu patrimônio para gerar novos empregos, para gerar emprego para as pessoas, para gerar qualidade de vida para os seus funcionários. E não só eles, né? Outros empresários têm essa mesma postura. A gente precisa entender que a nossa vida não é o dinheiro. Nossa vida não são os bens materiais, e sim tudo aquilo que nós pudermos construir de bom. Aqui ele nos lembra, né? Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus, e que os tesouros do teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. E é isso, gente, é assim que tem que ser. Nós temos que ter essa consciência que nada daquilo que é material nos pertence, nada daquilo que a gente construiu em termos materiais nessa vida vai ficar com a gente por muito tempo. A gente pode ser chamado a partir a qualquer momento e as nossas coisas vão ficar aí gerando briga, gerando intriga, gerando desentendimento. Aliás, uma coisa que é muito importante que a gente faça em vida é que a gente prepare os nossos filhos, que a gente prepare os nossos familiares para que eles não entrem em atrito, para que eles não entrem em desentendimento quando nós viermos a faltar por causa de dinheiro, tá? Porque dependendo da condição em que o espírito desencarna, isso pode gerar muito sofrimento para esse espírito. Então é preciso que a gente aprenda a gerir os nossos bens, que a gente aprenda a administrar os nossos bens, sempre tendo em vista que eles ficarão aqui na Terra. O caixão não tem gavetas e a mortalha não tem bolsos. Então, quando nós passarmos para o outro lado, vamos nós, com aquilo que nós construímos de valor espiritual, de bens espirituais, de amor, de inteligência, de desprendimento, tudo aquilo que nós conseguimos desenvolver ao longo da nossa vida. Agora, esses valores materiais, eles vão ficar aqui na Terra. Porque, como disse aqui o Espírito Pascal, o homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. E a única coisa que a gente pode levar desse mundo são os valores espirituais que a gente conseguir desenvolver. São muitos valores que nós temos que desenvolver. Uma vida é muito pouco.
para desenvolver todos. Uma vida é muito pouco para desenvolver tudo aquilo que a gente precisa até a gente chegar a uma condição de espírito elevado. Mas uma coisa é certa, a gente precisa começar. A gente tem um ponto de partida. E esse ponto de partida é tomar conhecimento daquilo que nós temos, que nós trouxemos quando reencarnamos. Então nós sabemos, né, quais são os nossos valores. Nós sabemos quais são aqueles recursos que a gente já trouxe como conquistas de outras vidas e tomar aquilo como ponto de partida. Tá? Então, por exemplo, eu me observo, eu me conheço, então eu sei que eu tenho determinadas características, eu tenho determinados valores. Então, a partir desses valores, desenvolver, ampliá-los, ampliar a minha capacidade de amar, ampliar a minha capacidade, a minha criatividade, minha capacidade de ajudar, de perdoar, a minha capacidade de autocrítica, de reconhecer os meus defeitos e trabalhar em torno deles, enfim, essas coisas. Mas ter em mente que o dia que nós partirmos, nós só levaremos aquilo que nós conseguimos conquistar em termos espirituais. Tudo aquilo que for material vai ficar. Então, que a gente comece a fazer esse exercício de desapego a cada dia, pois a gente não sabe quando vai ser chamado para o mundo espiritual. A gente não sabe quando vai ser chamado de volta. Então, que a gente possa, a cada dia, se preparar e ser muito grato a Deus por tudo que a gente tem, por tudo aquilo que Ele nos dá como empréstimo, por tudo aquilo que diariamente, quando a gente acorda, está ali à nossa disposição para que a gente faça bom uso. Vamos aproveitar, vamos fazer bom uso daquilo que Deus nos permite termos, né? E construirmos sempre, a partir dessas bases, valores enriquecedores para a nossa alma, para que quando a gente chegar no mundo espiritual, a gente possa ter uma malinha boa, uma malinha legal para apresentar quando nós formos recebidos lá no mundo espiritual. E assim, agora vamos agradecer a Deus, a Jesus, pelas oportunidades, pelas bênçãos, e vamos pedir à espiritualidade amiga que possa nos envolver em muita paz, em muita luz, em muito amor. Que nesse instante nós possamos nos sentir envolvidos por toda a equipe de trabalhadores do bem e vamos vibrar, em primeiro lugar, pelo nosso mundo, pelo nosso planeta, pelo nosso Brasil, pela nossa cidade, pedindo a Deus e a espiritualidade que possa amparar a todos, que possa cuidar de todos e que esses dirigentes que foram eleitos no último domingo possam ser bem direcionados para fazerem o melhor pelos nossos semelhantes e não por si próprios. Vamos pedir as bênçãos de Jesus para todos que estão doentes do corpo e da alma, para que possam alcançar a cura, especialmente as pessoas que contraíram a Covid. Que Jesus possa lhes dar a oportunidade de se curarem, de se recuperarem. E que esse vírus, Senhor, possa cumprir o seu papel e desaparecer da face da terra. E que nós possamos retomar as nossas vidas melhores, com mais amor, com mais entendimento, com mais gratidão. Que Jesus possa abençoar a todos. Pedimos, Senhor, as suas bênçãos às pessoas que estão perdidas, que estão desempregadas, que não têm fé, às famílias desestruturadas, que todos possam ser beneficiados e amparados. Pedimos também pelos que estão encarcerados,
que estão doentes do corpo e da alma, que estão em hospitais, em clínicas psiquiátricas. Pedimos por todos que estão doentes. Pedimos, Senhor, as suas bênçãos para a nossa Casinha Azul, para todos os trabalhadores, para todos os assistidos. Envolva, Senhor, o Lar Espírita Luz e Amor em muita luz. Continue iluminando e fortalecendo a luz deste farol que está em cima daquela casa, e que este farol possa continuar espargindo luz pela cidade de Diadema. Vibremos pela transitória Casa do Caminho, pelos assistidos, pelos voluntários, pelos trabalhadores. Que Jesus ampare e sustente a todos. Pedimos, Senhor, pelos doentes, pedimos também pelas pessoas que estão desempregadas, pedimos pelos nossos familiares, colegas de trabalho, amigos, vizinhos, pelos nossos lares. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, e pedimos por nós mesmos, para que a cada dia possamos nos tornar pessoas melhores. Que as suas bênçãos possam atingir aos irmãos desencarnados, que eles recebam muita luz, que eles tenham uma boa adaptação no mundo espiritual, e que especialmente os nossos irmãos recém-desencarnados, desencarnados pela Covid, possam ser sustentados e possam ser bem recebidos no mundo espiritual. Que Jesus abençoe os animais, que Jesus abençoe os mananciais, permita a recuperação do nosso planeta e ajude a todos os sofredores em todos os cantos do mundo, que todos possam receber muita luz e muito amor. Agradecemos, Senhor, por tudo e encerramos com a oração que nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Obrigada por tudo, meus queridos amigos. Obrigada por tudo, queridos companheiros. Tenham todos uma boa noite, um excelente final de semana e até a próxima oportunidade. Que assim seja. Fiquem com Deus.